Reflexão do dia 19 de dezembro de 2023. Terceira semana do Advento, terça-feira, cor litúrgica roxo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São Beato Urbano V, que foi o 200, né? O Papa de número 200 da Santa Igreja Católica, século XIV, França. Nesses tempos tão difíceis de ataque contra a Igreja e contra a fé católica, contra o Papa e o Magistério, te rogamos a proteção e o crescimento da Santa Mãe Igreja, pois sem ela não podemos prestar um verdadeiro culto a Deus. São Beato Urbano V, rogai por nós. Tu que sofreste também tanta perseguição na Igreja, assim, a igreja que te perseguia, a própria igreja, e não é diferente dos tempos atuais. Dentro da própria igreja, né, surgem forças estranhas que confundem aqueles homens e mulheres de fé que querem viver a essência do cristianismo, que querem viver a Cristo e também quer defender e ser orientado pela Santa Mãe Igreja. Santo Urbano V, rogai por nós. Primeira leitura está em Juízes, capítulo 13, em seu versículo de 2 a 25. Naqueles dias, assim fala a palavra em Juízes, havia um homem de Sará, da tribo de Dan. Eu quero chamar a atenção da tribo de Dan. Dan e Coré se revoltaram contra Moisés na época do Êxodo. Eles falaram assim: a profecia não é dada somente a você, Moisés. Nós podemos muito bem receber a profecia do Senhor. Então eles queriam fazer uma espécie de cisma. Eles queriam protestar contra Moisés, formar uma outra religião dentro do povo que saía do deserto para a terra prometida. Então isso assim, chegando em Jerusalém, né, quando eles começaram a ver a possibilidade de entrar na terra prometida, eles fizeram uma revolta e Deus se posicionou com isso. Dan e Coré, as suas descendências, aquela família, elas foram engolidas pela terra. A terra vibrou embaixo dos pés deles, surgiu um grande buraco, eles se afundaram. Ou seja, se afundaram nas próprias palavras, né? No total desprezo às coisas de Deus, à lei de Deus. Então, a família de Dan e Coré, elas foram excluídas da graça quando entraram ali na terra prometida. E justamente pela idolatria e pela luxúria que esta família vinha exercendo diante de Deus, né, e diante da tribo de Judá. Então, nesta família, um homem chamado Manoé, cuja mulher era estéril. Então veja que no objeto da desgraça surge aí uma graça de Deus, né? Deus olha então para aquela mulher, né? Olha para aquela mulher estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. Toma cuidado para não beberes vinho nem licor, de não comerdes coisa alguma impura, pois conceberás e dará à luz a um filho. Sua cabeça não será tocado por navalha, porque ela será consagrada ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel da mão dos filisteus. A mulher foi dizer a seu marido: Veio visitar-me um anjo de Deus, cujo aspecto era terrível como o do anjo. Não lhe perguntei de onde vinha, nem me revelou seu nome. Ele me disse: Conceberás e dará à luz a um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Sansão, conforme o anjo lhe havia orientado. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. O Espírito do Senhor começou a agir em Sansão, mesmo em meio às maldições que esta tribo tinha sobre ela,
provocado pela luxúria, provocado pela idolatria e provocado por aquela racha, aquele cisma que eles quiseram fazer contra a igreja que se deslocava do Egito para a terra prometida, né? O povo de Deus. Bom, o que nós podemos tirar dessa primeira leitura? Não importa o nosso passado, não importa as maldições cometidas, as aberrações cometidas, os pecados cometidos pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. O que importa agora é a nossa atenção, assim como a mulher de Mané, né, que ouviu o anjo, que percebeu, e o Mané também que acolheu no seu coração a intervenção de Deus sobre aquela família. Então, numa região de Dan, onde nós podemos ler, numa região de maldição, surge aí a graça do Senhor. Assim são os nossos filhos. Você pode ter sido a graça da sua geração, a bênção da sua geração. Você que é neto, né, ou um bisneto, você pode estar sendo agora a expressão de Deus, o Sansão, aquele que há de libertar a sua casa da garra dos inimigos. Vamos orar a Deus. Oh, meu Deus, clamamos a Ti, Senhor, por vossa extrema misericórdia, infinita misericórdia, que derrame sobre esta família, sobre cada um de nós, sobre esse filho e filha especial que o Senhor gera agora, pelo nome do Senhor Jesus, a graça e o poder de ser o canal de libertação de toda esta família. Amém. No salmo de hoje, que é o Salmo 70, fala assim: minha boca se enche de louvor para que eu cante vossa glória. Cantar a glória do Senhor, a minha boca se enche de louvor. Sede uma rocha protetora para mim, é o próprio Cristo, né? A própria tradição, a própria palavra do Senhor, o santo magistério. Que seja para mim um abrigo bem seguro, que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, a proteção, a segurança. Lembrai-me, ó meu Deus, livrai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Então, todo esse apelo do mundo que quer nos levar a abandonar as tradições, abandonar as leis, abandonar toda a nossa fé em Jesus Cristo, mas que o Senhor seja a nossa força, seja a nossa rocha protetora, e é na sua santa igreja que nós vamos caminhando, Senhor, proclamando o senhorio de Jesus. Amém. Evangelho em Lucas, capítulo 1, de 5 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Isabel, nós sabemos, é a prima de Maria. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos da ordem do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo a função de sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu a sua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhes darás o nome de João, que é o João Batista. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento desse menino, porque ele vai ser de grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida fermentada, desde o ventre materno. Ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos
e os rebeldes a sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então aqui o próprio anjo do Senhor já anuncia que aquele menino que seria concebido faria as funções de Elias, né? Então já era profecia de que Elias voltaria. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te essa boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhe, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por meio de sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou a tirar-me da humilhação pública. Zacarias, a Isabel, a princípio, ela teve até vergonha, né, de estar tão idosa e agora grávida, né? Mas depois ela se assume na graça do Senhor, né? E ela proclama: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como João Batista, que proclama a boa nova, é um menino preparado pelo Senhor desde a sua concepção, assim também cada um de nós temos uma missão de sermos João Batista, de proclamar ao mundo, né, a libertação do Senhor. Assim também, como nos ensinou a primeira leitura, em meio às maldições, que problemas familiares, né, de raiz de descendência maldita, que é a raiz da tribo de Dan, surge uma grande expressão de louvor e de misericórdia de Deus, que é Sansão, e que sejamos nós o Sansão das nossas famílias, elevando a Deus as nossas súplicas, derrubando as muralhas e as correntes que fixam a nossa família no pecado. Por isso invocamos sobre nós a proteção do beato Urbano V, que também soube derrubar muralhas, soube lutar contra o poderoso reino da França, que aprisionava os papas, né? Foram 6 mandatos de papas fora de Roma, aprisionados em Roma, na França, mas ele soube lutar, ele venceu todo esse medo, toda essa angústia e voltou para Roma. Foi a partir da sua decisão que a igreja novamente se estabelece em Roma. Por isso que hoje nós temos a igreja católica romana. Se não fosse o Papa Urbano V, seria católica francesa, né? Então, por isso louvamos a Deus. Esse ensinamento de luta e de libertação, que possamos realmente copiar esses personagens bíblicos e levar a nossa família à salvação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero te convidar a ser um evangelizador, ser um homem ou uma mulher da paz do Senhor, capaz de modificar vidas e trazer para o Senhor almas cansadas. Multiplique suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam livres das correntes do pecado. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.